Tudo certo? Olha só, rapidinho a aula de hoje. Para quem estava nas minhas aulas presenciais, vocês já viram isso nessas minhas duas últimas aulas, então isso pode servir de uma certa revisão ou uma forma de você sempre conseguir ver as explicações que eu já dei em sala de aula. Para quem está no remoto, fica aí a primeira explicação. Na verdade, vai ser uma revisão de alguns conceitos para a gente começar a avançar. Então, se você não estava nas minhas aulas presenciais, assiste esse vídeo, começa a lembrar de algumas coisas. Se tiver dúvidas, sei lá, comenta, me manda mensagem, que eu tento responder de alguma forma. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar aqui é que a gente começou o ano vendo o quê? A gente começou o ano vendo cognatos. E o que é um cognato? Palavras que se parecem em duas línguas, né? E aí temos dois tipos de cognatos, que são quais? Os cognatos verdadeiros e os cognatos falsos. Cognatos verdadeiros, palavras que se parecem nas duas línguas e têm o mesmo significado. Cognatos falsos, palavras que se parecem nas duas línguas e têm significados opostos, né, diferentes. Exemplos que eu dei em sala de aula. Um cognato verdadeiro entre o português e o inglês é a palavra banana. Em português, banana, uma fruta. Em inglês, banana, que se escreve da mesma forma e se fala praticamente igual, é também a mesma fruta. Então, é um cognato verdadeiro. São palavras que se parecem, têm a mesma escrita, pronúncias muito próximas e significa exatamente isso. Um cognato falso que eu gosto de dar é a palavra data. O que é uma data em português? Data, né? Dia, mês e ano. E em inglês a gente tem a palavra data, que não significa dia, mês e ano. Data, em inglês, né, data, vai significar informações ou dados. A gente, hoje em dia está muito comum a gente falar de dados do celular, né, ou então o pacote de dados da internet, essa questão de informações e dados, dados pessoais, né, personal data. Então vai ter essa ideia de, ou personal data, vai ter essa ideia de dados, informações pessoais. Enfim, esse aí é o conceito de cognar. E como é que isso ajuda a gente? A gente vai começar a ler mais textos a partir das nossas próximas aulas. Então, os textos que eu for passando, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar palavras que se parecem com o português. Então, é para perder o medo mesmo de começar a ler coisas. Então, primeiro, palavras que se parecem com o português. Depois, essas palavras que se parecem com o português que podem me ajudar nesse texto. Quais delas, de fato, são aquilo que eu estou achando que elas são, né? Elas se parecem e têm mesmo esse significado? Ou elas se parecem e não tem nada a ver com aquilo que eu achei que elas fossem? Esse é o primeiro passo para a gente começar a fazer uma leitura produtiva numa língua que a gente não domina muito bem. Segundo tópico dessa aula que eu preciso revisar, que é a questão dos adjetivos, né? O posicionamento dos adjetivos. E aí, eu posso parar a pensar assim, adjetivos são o quê? Adjetivos são palavras que dão características ou que atribuem característica aos substantivos, a outras palavras. Então, como que eu posso pensar aqui? Em português, a ordem preferencial dos adjetivos é o quê? Eu posso pegar aqui uma palavra como menino. E eu posso falar que o menino, eu posso dar uma característica para esse menino. Então eu posso falar assim, eu posso pegar a palavra feio. Onde vem a palavra feio? A palavra feio, ela vem menino feio. Ela vem depois da palavra menino. Então, a preferência no português é que o adjetivo venha depois do substantivo. Em inglês, o que vai acontecer é uma coisa um pouquinho diferente. Mas ainda falando no português, para pensar aqui, eu posso falar menino feio, mas se eu troco o adjetivo, alguns me dão a possibilidade de eu ter uma flexibilidade maior. Então, se eu pegar menino e botar o adjetivo bom, eu posso ter menino bom, ok? Ou bom menino. Tem uma leve diferença talvez de significado, a gente sabe disso, mas mesmo assim, o português me dá essa possibilidade de eu pegar o adjetivo, a palavra que vai dar essa característica, e eu brincar, em algumas situações, de colocar ela onde eu quiser, né? Mas assim, em outros lugares que não sejam apenas depois do substantivo. Em inglês, a preferência dos adjetivos é que eles sejam colocados antes do substantivo. Isso aí é talvez onde que a gente mais se embola quando a gente está começando a entender alguma coisa de inglês e pega um texto para ler ou pega alguém falando, porque o cérebro ainda precisa trabalhar um pouco mais nessa dinâmica de entender o posicionamento das palavras. Então perceba, se eu quero falar menino feio em inglês, eu tenho a palavra menino, que é boy, e eu tenho a palavra feio, que é ugly.
E aí, como é que vai ficar a ordem? A ordem é, eu tenho boy como o nome da coisa, né? O substantivo. E a palavra feio tem que vir antes do substantivo. Então vai ficar o quê? Ugly boy, menino feio. E o inglês me permite fazer o seguinte. Se eu pego aí, por exemplo, outro exemplo que eu dei, né? O menino bom. Então vai ser good boy. Ou bom menino. Good boy. Em inglês eu não posso pegar esse good e jogar para depois de menino, botar boy good. Vai destruir o significado da frase. Então, o que acontece aqui é, eu tenho uma outra possibilidade ainda em inglês de pegar todas essas características da palavra menino e colocar antes da palavra. Então, se em português eu quisesse falar que o menino, eu quisesse dar duas características para o menino, bom, feio, eu teria que fazer menino bom e feio, né? Mas, em inglês, eu não preciso ficar acrescentando nem vírgulas, nem a conjunção e aí, no caso. Eu preciso simplesmente fazer o seguinte. Eu posso fazer good, ugly boy. Good, ugly boy, eu vou ter essa ideia de que é um menino bom e feio. Então, eu já começo a mudar aí, talvez, a percepção de língua, que é, em inglês eu posso pegar todas as palavras que vão dar características a esse substantivo e colocar antes. Se eu tivesse mais uma característica, se eu quisesse falar que ele é bom, ele é feio e ele é inteligente, que inclusive é um cognato. Inteligente em inglês é intelligent. Então eu poderia falar intelligent, good, ugly boy. Olha, eu tenho 3 palavras, e aí eu teria, né, menino bom, feio e inteligente. Então eu teria essa possibilidade de, em inglês, colocar as palavras todas antes, sem botar vírgula, sem botar e, nada, somente uma palavra atrás da outra, e a última palavra da sequência é a palavra que de fato tem um significado maior, que é a palavra menino. Isso aí, o segundo tópico de recapitulação e revisão de matéria que eu já passei, foi a parte do posicionamento dos adjetivos. E a terceira parte é a questão de substantivo também funcionando como modificador de outros substantivos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que em inglês eu posso pegar 2 palavras, botar uma do lado da outra, e aí eu vou ter um significado. Né? Eu posso pegar nome de 2 coisas, colocar uma do lado da outra, e eu vou ter uma modificando a outra, dando características para a outra. Então, por exemplo, eu estou aqui numa sala. Então eu posso falar que isso aqui é uma sala. Sala em inglês é room. Room, essa sala tem um chão, senão eu estaria caindo para sempre. Mas essa sala tem um chão. Então, para ficar, se eu pegar essas 2 palavras e colocar room, floor, né, eu vou ter chão da sala. Ou seja, eu estou botando um substantivo do lado do outro e eu estou fazendo com que um substantivo dê característica ao outro. Porque é um chão, ok. Mas não é apenas um chão qualquer, é um chão da sala, room, floor. Se eu pegar outra coisa, eu pego a palavra carro, car, e pego a palavra door, então eu vou ter car door, vai ficar a porta do carro. Né? Então, um substantivo ao lado do outro, você vai na última palavra, e volta, porque a palavra anterior é a característica dessa palavra que está no final. Então, último exemplo aqui, ó. O que eu tenho aqui? Isso aqui é um teclado, né? Então, teclado vai ser keyboard. E aí é um teclado e eu posso pegar a palavra computer, né? Eu posso pegar, porque é um teclado, se eu quisesse falar teclado de computador, ia ficar computer keyboard, né? Porque eu vou na última palavra, então eu posso falar que a palavra keyboard está recebendo que característica? Ser de computador. E ainda mais, aí é que entra agora tudo isso que eu tenho falado para se juntar na construção da língua inglesa. Porque olha só, se eu pegar um adjetivo, esse teclado que eu tenho aqui é um teclado de cor preta. Então, se eu quiser falar que ele é um teclado de computador preto, em inglês ficaria o quê? Black, né? Porque é o adjetivo. Computer keyboard. Black computer keyboard. Ou seja, eu teria teclado. Aí você vai lá no final. A última palavra da sequência é keyboard. Então é teclado, computer, de computador, e aí black, preto. Né? Ou teclado preto de computador, tanto faz, contanto que você entenda que essas 2 palavras, tanto black, que é um adjetivo, tanto computer, mesmo sendo um substantivo, estão dando características, atribuindo mais uma significação à palavra keyboard. Então, se tem uma coisa que tem que ficar muito clara para você quando a gente começar a ler textos, é que se você está lendo e chega numa sequência de palavras que elas isoladamente não estão fazendo sentido,
né? Você está traduzindo, você até entende o significado isolado, mas quando você tenta juntar, fica um negócio estranho. Faz o seguinte, dá uma pausa, vai talvez na última palavra da sequência e vai voltando, porque pode ser que seja uma dessas situações em que você tenha um substantivo lá no final sendo modificado por várias outras palavras que vêm antes dele. Só para dar um último exemplo, eu posso pegar o mesmo exemplo do teclado aqui e posso falar que ele é um teclado de computador, preto, e ele foi barato. Como é que é barato? É cheap. Então eu posso falar cheap black computer keyboard. Olha aí, eu acrescentei mais uma característica. E o que está acontecendo em inglês? É só colocar a palavra antes e pronto, já está servindo. Ou seja, é um teclado de computador preto barato. Ou barato, preto. Enfim, em português eu tenho até uma dificuldade, né? Porque você tem que mexer um pouco nas palavras. Em inglês é só pegar, jogar tudo antes do substantivo. Você vai ter lá todas as características que esse substantivo tem. É isso, não vou tomar mais do seu tempo. Qualquer coisa eu vou avisando por aqui. Como eu disse, quem já teve minha aula presencial já teve explicação a respeito disso. Fica então aí um vídeo para que você sempre reveja a explicação. E se você não teve minhas aulas presenciais, se você está no remoto, fica aí a aula, já começa a lembrar dessas matérias. Em breve postarei os textos que eu vou trabalhar com vocês, tá? Então já fica atento aí, e aí eu vou postando as diretrizes do que vocês têm que fazer com esses textos. Qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato e até uma próxima. Tchau!